Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito. Em algumas traduções, a palavra não fora misturada com fé. Ou seja, o que o autor aos Hebreus está nos dizendo é que os hebreus no deserto também receberam a palavra, mas eles não receberam a palavra misturada com fé. Isso mostra que aquele que anuncia tem a responsabilidade só de anunciar, mas o efeito no coração de quem recebe não depende de quem anuncia, depende de como você recebe. Se você receber essa noite a palavra misturada com fé, isso vai resultar efeitos em tua vida. Se você negligenciar a semente, pode ter certeza que não terá efeito na sua vida. O autor aos Hebreus continua: nós, versículo 3, porém, que cremos, entramos num descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso muito mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje: se ouvirem a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Antes de começar a ministrar, só um adendo na nossa leitura. Essa geração que não entrou no repouso foi a geração que viu os maiores milagres, e que pode ser que nenhuma outra geração verá milagres como essa geração dos hebreus que saíram do Egito viram. Mas essa foi a geração mais incrédula de toda a história. Isso mostra que milagres não autentificam a fé. Para aqueles crentes que passam todo ano, todo mês dizendo: no meu tempo tinha milagres, hoje não tem mais. Milagres é bom, mas não autentificam a fé. O que mantém você de pé no deserto é a palavra viva e eficaz. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Martinho Lutero chegou a defender que fora um pregador eloquente de Alexandria por nome de Apolo. Clemente de Roma defendeu que a carta aos Hebreus fora escrita pelo apóstolo Paulo, o que parece um pouco estranho, porque o grego da carta aos Hebreus é um grego mais polido e refinado, diferente do grego de Paulo, que era um grego mais semítico. Contudo, nós temos Tertuliano, um dos pais da igreja, um defensor da fé, um apologista entre os pais da igreja, que defendeu que quem escreveu a carta aos Hebreus fora Barnabé, companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Orígenes, aquele que tinha suas interpretações mais alegóricas, oriunda de Filo de Alexandria, ainda que eu tenha alguns pontos divergentes de Orígenes, eu concordo quando ele disse que somente na eternidade nós vamos saber quem escreveu a carta aos Hebreus.
Contudo, entretanto, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas há uma unanimidade na academia e entre nós aqui essa noite. Não sei quem escreveu, mas um ponto passivo é a máxima dessa carta: Cristo, Ele é maior do que os anjos. Cristo, Ele é maior que Moisés. Cristo, Ele é maior que Josué. Cristo é maior que Arão. Cristo é o repouso do povo de Deus. Essa carta aos Hebreus é muito conhecida somente no capítulo 11, porque fala de uma galeria da fé, que pela fé Abel, que pela fé Abraão, que pela fé Isaque, que pela fé Jacó, que pela fé também os juízes como Jefité, como Sansão, pela fé também Raabe. E logo no capítulo de número 12, o autor aos Hebreus diz que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Eu pensava, ainda novo convertido, que a nuvem de testemunhas eram os crentes que olhavam para o meu testemunho. Até que, estudando um pouco mais, eu descobri que a palavra testemunha no grego é mártir. Nós somos rodeados de uma nuvem de mártires, que no capítulo 11 nos serviram de exemplo para ter uma vida de fé. Se você está fraquejando na fé, o autor aos Hebreus diz: dê uma olhada para Abraão, dê uma olhada para Moisés, dê uma olhada para Abel, homens que a terra não era digna de recebê-los. E tem mais, homens que foram cerrados ao meio, que deixaram as riquezas do Egito, que deixaram de ser chamados de filho da filha de Faraó, esperando uma pátria celestial. Se você está fraquejando na fé, há uma galeria no capítulo 11, que você pode vislumbrar o testemunho e o legado de fé, para assim fortalecer a tua fé. Mas se você não encontrar no capítulo 11 nenhum que você possa fortalecer a fé, olhando para essas testemunhas, o autor aos Hebreus te apresenta alguém. Quem é ele? O autor. Alguém deu glória? Vou repetir: o autor e consumador da nossa fé. Nós aprendemos com a carta aos Hebreus a viver pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, a fé é o firme fundamento. Mas no versículo de número 3, pela fé nós cremos que Deus criou o universo. Por causa desse aleluia, mas no versículo de número 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas no versículo de número 13, pela fé alguns morreram. Mas no capítulo 10 aos Hebreus, versículo 22, pela fé nós temos acesso ao Pai. Mas em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, nós em Feira de Santana não andamos por vista, nós andamos por fé. E por quê? Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Mas é no capítulo 1, versículo de número 1 da carta aos Hebreus, que o autor desta carta começa dizendo: tendo Deus antigamente falado. Permita-me, gosto muito de se assentar à mesa com os anciãos de nossa igreja, com aqueles mais velhos, e quando estou na mesa com eles, eu não falo, porque quem fala muito não tem nada a dizer. E como eles têm um tempo vasto de ministério, sento para aprender, mas um dia eu ouvi algo estranho. Até entendo, mas um desses anciãos disseram: no meu tempo Deus falava, hoje Deus não fala. E eu tenho que ir na contramão dessa fala saudosista, mas ainda com muito respeito e temor. Deus falou ontem, Deus fala hoje, Deus continuará falando. Qual é o problema? É os ouvidos sensíveis a entender e compreender a multiforme maneira de Deus falar. Em Apocalipse capítulo 1, versos 10, quando ele quer colocar um obreiro ou dirigente de pé, ele fala com voz de muitas águas e voz de trombeta. Mas quando ele quer chacoalhar a vida de um obreiro, Apocalipse 14, 2, a voz é de trovão. Mas quando ele quer chacoalhar uma cidade como Feira de Santana, Amós capítulo 1, versículo 3, bramiu o Senhor como leão, quem resistirá?
Mas às vezes a voz não é de trovão, nem de trombeta, nem de muitas águas e nem voz de leão. 1 Reis 19:14, a voz suave diz: o que fazes aqui, Elias? Por causa desse aleluia, se ele dissesse o que fazes aí, era alguém do lado de fora perguntando para quem está lá dentro. Mas quando ele diz o que fazes aqui, é que antes dos seus conflitos internos, antes de querer desistir do ministério e da chamada, antes de entrar na caverna, ele já estava dentro dela para lhe dizer essa noite: eu tenho muito a realizar e fazer na tua vida do lado de fora. Deus não precisa de muito para reunir o teu povo. Zacarias capítulo 10, versículo 8: se tiver na carne vai dar glória, se tiver no espírito então fale em língua. Só se tiver no osso para não dar glória. Ele não precisa de muito, de voz grossa de pregador. Ele não precisa de muita verborrágia para impressionar homens. Zacarias 10, versículo 8: assoviou o Senhor e ajuntou o teu povo. Um assovio de Deus. Ele reúne o teu povo para o adorar. Tendo Deus antigamente falado de muitas maneiras e de muitas formas, já entendemos que Deus falou ontem, fala hoje e continuará falando. Mas no Antigo Testamento Ele falou aos nossos pais pelos profetas, de muitas maneiras e de muitas formas. O que eu vou dizer aqui é pedagógico, qualquer criança de escola bíblica dominical sabe. Ainda que não haja unanimidade na academia, a pré-existência de Cristo é Cristo podendo ser visto em sua manifestação no Antigo Testamento de muitas formas e de muitas maneiras. No tabernáculo, por exemplo, Cristo no altar do holocausto é o sacrifício perfeito. Mas na pia de bronze, onde o sumo sacerdote lavava as mãos, é Cristo que nos lava pela palavra. Mas deixando o átrio, indo para o lugar santo, à direita, a mesa dos pães da preposição, porque Cristo é o pão que nos alimenta. Mas na frente o altar do incenso, Cristo é aquele que está à direita do Pai, que intercede por nós. Mas à esquerda o candeeiro é Cristo, a luz do mundo. Como o véu foi rasgado a uma arca, Cristo é a arca encarnada. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Cristo poderia ser visto nas peças do tabernáculo, mas às vezes Cristo aparecia como a escada, às vezes como pão e às vezes como a pedra. Como a escada é porque quando Jacó coloca de travesseiro uma pedra e ele acorda, ele vê uma escada que o pé da escada está junto a ele, mas o topo da escada está nos céus, e ele viu anjos subindo e descendo. E não é que Jesus olhou para os discípulos e disse: de agora em diante vocês verão o Filho do Homem e os anjos de Deus subindo e descendo. Ele é a escada que nos leva à eternidade. Quando ele não é a escada, ele é o pão. Êxodo 16, tem maná no deserto. Quando os hebreus abriram a tenda, eles perguntaram para Moisés: o que é isto? Na nossa tradução é: o que é isto? Como só tem obreiro, pastor e dirigente, dá para se aprofundar um pouco mais. No hebraico não é o que é isto. A expressão em hebraico é manhu. Hu em hebraico é pronome pessoal. Eles não perguntaram o que é isto, eles perguntaram quem é ele. Glória a Deus, tu vai dar agora. Moisés respondeu: Hu Ha-Lechem, ele é o pão, ele é o pão vivo que desceu do céu. Como teve mais de 20, glória a Deus e aleluia. Abra um parênteses, permita-me agora uma verdade prática. Se sou eu no deserto, eu pego 20 manás e levo para a tenda. Falo para minha esposa Luciene, que inclusive nasceu em Feira de Santana, mas foi morar em São Paulo. Eu no mundo me apaixonei. Não sabia que era filha de dirigente de ciclo de oração, fiquei crente também.
Eu ia falar para a dona Luciene, leva mais uns 10 para a tenda. Fala para minha filha Ana Júlia levar mais uns 5. Estou no deserto e eu lá vou saber se maná vai cair amanhã. Como Deus conhece o coração do pregador, nem vou falar o seu para você não parar de dar glória. Deus disse: se guardar o de amanhã lá na tenda, eu faço apodrecer. E por quê? Porque Deus sabe que se tivesse guardado o de amanhã, nem estaria hoje em Feira de Santana pregando, vou melhorar. Se tivesse sobrado, nem tinha levantado essa mão direita para adorar a Ele, vou melhorar. Ele está dizendo: o hoje eu vou prover, e o de amanhã, sai da tenda, me busca, eu vou prover. E o da segunda, abre a tenda, me busca, eu vou prover. Estou te ensinando a ser dependente no deserto. Às vezes Ele é a escada, às vezes Ele é o pão, mas há momentos que Ele é a pedra. Quando Jesus estava na região de Cesareia de Filipe, Jesus fez algo que Ele não costumava fazer: perguntas. Não era um teste de publicidade, mas Jesus lançou a primeira interrogativa e só tinha o colégio apostólico. Qual a primeira interrogativa? O que as pessoas dizem que eu sou? Permita-me parafrasear. Estão dizendo em Ipirá que o Senhor é João Batista, por causa daquele sermão duro que o Senhor pregou. Outros estão dizendo lá em Jacobina que o Senhor é o Elias, é porque o Senhor curou com poder. Mas em Santo Estevão, onde a família da Luciene cresceu e viveu, estão dizendo lá que o Senhor é o Jeremias, quem sabe porque viram o Senhor chorar. E vós? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz: para mim tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, a saber, Pedro, nem carne nem sangue te revelou, senão o Pai que está nos céus. Ele é a pedra. Sobre esta pedra, sobre esta pedra, estou sentindo a presença dele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, das ânsias da morte não prevalecerão contra ela. A pergunta é: Ele é a pedra? Jesus disse: sobre esta pedra. Às vezes Ele é a escada, às vezes era o pão, em alguns momentos era a pedra. 1 Coríntios 10, Paulo diz: eles foram batizados nas águas do Mar Vermelho, batizados na nuvem, coluna de fogo, comiam de um maná, de um manjar espiritual, versos 4, e bebiam de uma pedra espiritual, e a pedra era Cristo. Só que o autor aos Hebreus diz que Deus, tendo antigamente falado de muitas maneiras e de muitas formas, como a revelação é progressiva, nos falou nos últimos dias pelo Filho. E este Filho é aquele que se fez menor do que os anjos. Detalhe, para quem gosta de escola bíblica dominical, tópico 1, Ele é maior que os anjos. Tópico 1, subtópico 1, Ele é maior do que os anjos em natureza. Tópico 1, subtópico 2, Ele é maior do que os anjos em essência. Primeiro nós vamos falar do tópico 1, subtópico 1. Ele é maior do que os anjos em natureza. Como Ele se fez menor do que os anjos? Quando Ele se fez menor do que os anjos? Paulo aos Filipenses capítulo 2, versos 5 a seguir diz: sendo em forma de Deus. Por causa desses 6, glória a Deus, eu vou explicar. Se você pegar um telefone Samsung na Grécia e pegar um iPhone e colocar ao lado, pode ter a mesma forma, mas se você perguntar, eles têm a mesma forma? A palavra grega que tu vai usar na Grécia é esquema. Se for para São Paulo falar esquema, dá ruim, vigia. Esquema é, na Grécia, a palavra esquema no grego é aparência exterior,
mas não interior em essência. Mas se você pegar um iPhone e colocar um outro iPhone do lado, com os mesmos dispositivos, do mesmo fabricante, na mesma loja, saindo da mesma fábrica, no mesmo ano, no mesmo dia, no mesmo mês, não usará a palavra esquema, usará a palavra grega morfê. Tem aparência exterior, mas carrega a mesma essência interior. Quando Paulo diz sendo em forma de Deus, a palavra grega não é esquema, é morfê. O que Paulo está dizendo, sendo em forma de Deus, ele é Deus. E esvaziou-se de si mesmo, abriu mão dos privilégios, tornando-se semelhante aos homens, como servo, obediente até a morte de cruz. Até aqui se fez menor do que os anjos, mas agora maior do que os anjos. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. Que nome é esse? O nome mais excelente que o dos anjos. E chegará o dia em que todo joelho se dobrará. Se não quiser fazer isso hoje, não tem problema, um dia vai fazer. Chegará o dia em que toda língua confessará: Ele é Senhor. Quando ele se fez menor do que os anjos? Quando ele assumiu a natureza humana. Mas ele assumiu a natureza humana, ele veio como homem, não deixou de ser Deus. Subiu como Deus, sem deixar de ser homem. Toda atenção é pouca, olhem para cá. Quem pecou contra Deus? Adão. Adão, o representante da raça humana. Quando ele cai, todos caímos. A natureza de Adão é humana. Ele pecou contra um Deus que é santo. A pergunta é: quando Adão deixa a dívida na mesa de Deus, quem tem que pagar a dívida? Alguém sugeriu e disse: pode ir o anjo? Anjos não podem. Porque Hebreus capítulo 1 versos 14, anjos são espíritos. E o autor aos Hebreus diz, capítulo 9, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Se anjos são espíritos, anjos não derramam sangue. Sendo assim, a natureza do anjo é incompatível à natureza do ofensor que pecou contra Deus. A turminha do século 21 do Deus é amor da igreja diz: se ele é amor, por que ele não perdoa a dívida, finge que nada aconteceu, destrói Satanás, está tudo bem? Ele é amor, mas ele é justo. Ele não pode fingir que nada aconteceu, a dívida precisa ser paga. Alguém sugeriu: envie animais. Animais até podem protelar, mas não pagam a dívida. E por quê? Hebreus capítulo 10 verso 5: bodes, touros, sacrifícios, oblações não quero mais. Corpo me prepara, porque a natureza do animal é incompatível à natureza de Adão. Precisa de alguém para pagar a dívida, da mesma natureza daquele que pecou. Quem pode ir? Só quem é santo. Por quê? Porque o Deus que foi ofendido é um Deus santo. Por isso Paulo escreve aos Romanos capítulo 12 e diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável. Quem pode, diga santo, diga vivo, diga agradável. Então o sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável. Ele se fez menor do que os anjos em sua natureza humana, mas ele é maior do que os anjos em essência. Preciso correr por conta do tempo. Tópico 1, subtópico 2, ele é maior do que os anjos agora em essência. Por que em essência? Porque anjos não podem ser adorados. Quando um apóstolo se prostrou diante de um anjo, o anjo diz: levanta, adorar só a Deus. Só que quando Jesus nasceu, Deus falou para os anjos: adora o menino. Não vai sair por aí pregando o que eu vou dizer agora, desconsidere.
dura só até a bênção apostólica. Os anjos devem ter pensado: adorar o menino? Quando um ser quis ser semelhante a Deus, foi expulso e levou uma terça parte. Nós só adoramos a Deus, agora nós vamos adorar o menino? Antes que os anjos pensassem. Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6. Deus disse aos anjos: a quem de vós me chamou de pai? A quem de vós eu chamei de filho? Se você não quiser fazer isso, não tem problema. Mas a todos os anjos de Deus o adorem. Anjos não podem ser adorados. Ele é adorado pelos anjos, adorado pela igreja, até por esse crente aí do teu lado que não dá glória de jeito nenhum. Ele não serve os anjos, mas os anjos servem a ele. Permita abrir um parênteses. Infelizmente não são todos que têm maturidade para suportar a carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus só fala de Jesus, e nós estamos acostumados com mensagens de Davi, de Josué, de Jacó, de José. Qual a mensagem? Você é o José, e seus irmãos vão ver você governar sobre eles. Que evangelho é esse? Aí eu faço uma pergunta: você gosta da mensagem que você é o Davi? Que você vai reinar, seus irmãos vão ver você reinar, e a gente dá glória a Deus, o ego sai lá em cima. Entre Davi e Saul, a gente se parece mais com Saul do que Davi. A gente quer ser o José da historinha e sair depois do culto dando glória a Deus, cheio de si mesmo. Quem foi preso? Você ou José? Quem teve as vestes repartidas? Você ou José? Quem foi caluniado injustamente? Você ou José? Quem foi preso injustamente? Eu ou José? E quem, quando governa sobre as trevas do Egito, pega os seus irmãos invejosos, coloca com ele na mesa e ainda perdoa eles e dá de servir? A gente se parece mais com os irmãos de José do que com José. Ele é o nosso José que governa e coloca pecadores invejosos como eu na mesa e ainda nos serve e nos perdoa. É por isso que estamos aqui dando glória a Deus essa noite. Carta aos Hebreus. Jesus, ele não serve os anjos, mas os anjos o servem. Quando Jesus nasceu, quem o adorou? Os anjos. Quando Herodes quer matar o menino Jesus, quem disse para José levá-lo para o Egito? Um anjo. Quando Herodes morre, quem disse para José pode trazer o menino de volta? Um anjo. Quando Jesus está 40 dias e 40 noites sem comer e provavelmente sem beber, quem levou pão? Um anjo. Quando ele está no Getsemane em agonia, quem foi o consolar? Um anjo. Domingo pela manhã, quando ele ressuscita, quem disse para as Marias que ele não estava mais lá? Os anjos. Em Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, quando ele sobe a súmpita aos céus, quem disse que ele voltaria? Os anjos. Mas quando os soldados vieram prender, ele disse: se eu quiser eu peço para papai, e ele envia 12 legiões de anjos. Como teve um glória a Deus aqui atrás e é difícil. Cada legião em Roma são 6.000. Cada legião são 6.000. Se são 12 legiões, não precisa ser um Pitágoras. 72.000 anjos. Quer 12 anjos, 12 legiões? Quero não, quero 12 homens. Mas são imperfeitos? São. Mas quem começou a boa obra? Oh Jesus, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Anjos o adoram, anjos o servem, anjos foram criados e ele criou os anjos.
Colossenses 1,16, Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. João capítulo 1, versículo 3, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele só criou e virou as costas para o universo? Coisa nenhuma. Hebreus capítulo 1, versículo 3, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Se Ele é Criador, Ele é Deus. Se Ele é Deus, Ele é eterno. Isaías capítulo 9, versículo 6, Ele é Pai da eternidade. João 17, versículo 5, Ele diz: Pai, devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se Ele é Criador, se Ele é eterno, Ele não muda. Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo. Tiago 1,17, nele não há sombra de variação. Permita-me, irmã, eu vou aplicar na tua vida agora. Se o pregador disser, amanhã vou na tua casa comer cuscuz 4 horas da tarde, é possível que às 3 horas da tarde eu te ligue e diga: aconteceu um imprevisto. Homens mudam. Mas se Jesus disser, 4 horas vou comer cuscuz, 3h30 pode pôr no fogo. Quando Ele diz, Ele cumpre. A tua palavra não cai por terra. Vocês me aguentam mais uns 15 minutos? Digam amém. Tópico 2, Ele é maior que Moisés. Ele é maior que Moisés, tópico 2, subtópico 1. Ele é maior que Moisés em posição. Por que em posição? Hebreus capítulo de número 3, Moisés, diz o texto, é servo sobre toda a casa. Se Moisés é servo sobre toda a casa, Jesus é maior que Moisés. E por que Moisés é servo e Jesus é filho? O filho é maior do que o servo. Prove. Abraão recebeu a promessa com 75 anos. Com 80 Deus não deu, com 85 Deus não deu, com 90 Deus não deu, 95 Deus não deu, 99, calma. Aí o Abraão diz: Senhor, já que o Senhor não vai me dar, faça de Eliezer o mordomo, o Damasceno, o servo da casa, o herdeiro. Deus falou: faço não, porque servo, mordomo, administra as coisas da casa, mas filho é herdeiro, e só filho tem parte na herança. Servo administra as coisas da casa, e o filho tem parte na herança. Por que Deus esperou 25 anos para dar? Deus vai falar com alguém aqui. Se desse com 76, tu iria bater no peito e dizer: foi eu. Com 80, tu iria dizer: foi eu. Com 90, tu iria dizer: tá vendo? Prego demais. Com 98, se não é eu, nada tinha acontecido. Aí Paulo diz: Abraão está com 100 anos, amortecido. Amortecido não dá para bater no peito e dizer: foi eu. Amortecido é você olhar para dentro de si e dizer: não posso. É o cenário ideal para Deus. Meu Deus, quando você diz não posso, esgota as possibilidades humanas. É aí que Deus entra na história para lhe dizer: eu posso, eu vou fazer. Quem acredita nessa palavra? Quando Moisés morre, 30 dias depois, Deus fala a Josué: o meu servo Moisés está morto. Ser servo é uma bênção, irmão, mas ser filho, quando Jesus está no Jordão, o céu abre, por causa desse aleluia aqui no canto. Sabe por que o céu abre? Vai doer um pouquinho, mas tu nem vai perceber. Jesus poderia ter começado o ministério dele fazendo uma cruzada evangelística do outro lado do Jordão. Até porque
Jesus é maior do que o João. E o João disse: eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Ora, se Jesus é maior que João, por que ele tem que começar o ministério dele em João? Se eu sou maior que meu pastor, eu prego mais, eu faço melhor, eu trago mais a multidão, eu começo do outro lado do Jordão, não preciso falar com João. Jesus começa o ministério em João. E por quê? Não importa se você canta mais, não importa se você prega mais, a autoridade vigente é João. Tem que ser homem para dar glória agora. Por que é importante começar debaixo da autoridade de Deus? Eu explico. Porque quando Jesus está exercendo o teu ministério, os fariseus perguntaram: com que autoridade tu faz isso? Se é espiritual vai pegar. Jesus falou: vocês conhecem João? E quando Jesus está curando, ganhando almas, tem os infelizes no gabinete que foram lá atrás de João. Esses tem no ministério, não adianta, tem. Colocaram, está lá na convenção, faz parte. Ainda tem que escutar eles ainda. Aí sabe o que eles falaram para João? João, sabe o Jesus que começou aqui? Sei. Está batizando mais que você. E olha que Jesus nem estava batizando. Está pregando e está ganhando mais alma. Está cheio de unção. Sabe o que ele esperava o João fazer? Tira ele daquele campo, coloca naquele campo pequenininho lá para não dar nada. Sabe o que João disse? O que importa. Deus deu unção para ele, glória a Deus. Está pregando melhor do que eu, glória a Deus. Deus está usando, dê glória a Deus. O que importa é que ele cresça e nós diminuamos. Preciso caminhar. Quando Jesus está no Jordão e vai ser batizado, o céu abre. Agora tu entendeu porque o céu abriu. Quando você começa fazendo certo, o céu abre. Porque tem igreja que tu prega, o céu não abre de jeito nenhum. Culto pesado. Tem coisa errada. E não culpa o pregador não, porque se você só dá glória a Deus depois de cutucar 2 ou 3, pedir para chacoalhar 10, engrossar a voz para impressionar você, dar chave, porta aberta, se você só dá glória a Deus debaixo disso, está estranho. E a congregação não é linda não, é deserto. E a roupa do pregador? Pelo de camelo. Come o que? Gafanhoto e mel silvestre. Tem oferta? Tem não. Tem hotel? Tem não. Tem cachê? Tem não. Mas é uma voz pregando o quê? Arrependei-vos. 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 O céu abre. Ora mandará. Quando o céu abriu, veio uma voz dizendo: este é meu filho. O filho é maior do que o servo. Lá vai, irmã, dirigente de ciclo de oração, de departamento. Não é porque é filho ou é filha que também não vai para o deserto, vai. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. 40 dias depois, Satanás apareceu e diz: se tu és filho, ele sabe que filho é identidade. Se tu és filho, pega essa pedra e faça dela pão.
Isso é coisa da minha cabeça, desconsidera, mas eu vou repartir com vocês. Será que não é por isso que Jesus disse: qual pai, vendo o filho pedir pão da pedra, pega essas pedras e faça delas pães? Faço não. Por que não? Estou no deserto, estou na prova, estou na luta, mas não troco aquilo que é duradouro por aquilo que é perecível. Satanás está dizendo: se tu és filho, qual é o ataque? Na identidade dele. Se tu és filha, por que tu faz a obra e ninguém reconhece? Se tu és filho, porque está fazendo a obra sexta-feira, está aqui essa hora e os filhos estão afastados. Se tu é filho, porque o casamento está um caos. Não importa o que Satanás diz para você no deserto, o que vale é o que o Pai falou sobre você no Jordão: tu és filho. Vou correr. O pródigo é filho, sujo, cheirando mal, querendo comer bolotas de porco. Quando ele caiu em si, ele disse: ué, sou filho, estou com fome, querendo comer bolota de porco. E o jornaleiro da casa de papai, que nem filho é, para ele não falta pão. Jornaleiro é palavra arcaica, jornaleiro é diarista. Diarista trabalha para um dia de salário. Como assim? Eu explico. Começa às 9, termina às 5 ou 6. Terminou o serviço, já paga. Diarista só trabalha se receber. Eu também gosto desse silêncio. Diarista só prega se receber, só canta se ganhar. Na casa de papai está cheio de diarista, mas no coração do pai só tem lugar para quem é filho. Ele é maior que Moisés em posição, porque Moisés é servo e ele é filho. Por isso que quando ele está saindo do Getsemane, os soldados perguntaram após o beijo de Judas: és tu Jesus? Ele disse: eu sou. Eles caíram. Se tivesse 10, glória a Deus, eu contava essa. Porque se tu entrasse em uma escola rabínica em Israel e alguém perguntasse: quem és tu? Se sou eu iria dizer: Hani Talmidi, eu aluno. Talvez você iria dizer: Hani Moré, eu professor. E por que você não poderia dizer eu sou? Porque eu sou o que sou, só Ele é. Por causa desse grande Deus, irmã, lembrei de outra. Quando Jesus estava teologando com os fariseus metidos, eles compram aqueles anel desse tamanho, não estudou lugar nenhum, eles compram lá na Pagé em São Paulo. Quando vão para São Paulo, tem uns desse tamanho assim, com brilho. Aí eles vêm para o culto com aquele sapato brilhando, só para impressionar, para mostrar que sabe alguma coisa. Sabe nada, mas o anel é desse tamanho. E os fariseus todos metidos, até paz o Senhor dá assim. Quando o outro pregador está pregando igual eu estou pregando, pode ver que ele fica todo engomadinho aí, a mãozinha levanta assim, só para disfarçar. Aí eles falaram assim para Jesus: nós temos por pai Abraão, legislador Moisés. Quem és tu? Filho de José carpinteiro e de Maria lá de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Jesus falou: é mesmo? Antes que Abraão existisse eu sou. Espera aí que eu vou explicar. A palavra eu sou que Jesus usou no grego é ego em mim, ego eu, em mim, eu sou. É a mesma expressão da Septuaginta de Êxodo 3,14, R-E, Asher, R-E. Não entendeu? Eu explico. Ele disse para os fariseus: vocês estão se orgulhando por ter por pai Abraão e legislador Moisés? Antes que Abraão existisse, eu sou antes dele, mas eu sou quem chamou Moisés na sarça. Como vocês estão mais animados, eu vou contar logo é outra. E Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando eu pedi para levar ele no Moriá, ele foi lá para o Moriá. Quando ele levantou o cutelo e papai disse: pare, eis ali o carneiro, ele viu logo a maquete do Calvário. Moisés é vocacionado, e ele
é o que chama Moisés. Quem vocaciona é maior do que o vocacionado. Se tu prega bem, é ele. Se tu canta bem, é ele. Se tu exerce a chamada, é ele. Efésios 4:11, ele deu uns para. Jeremias capítulo 1 versículo 5, desde o ventre eu te chamei. Gálatas 1:15, Paulo, apóstolo pela vontade de Deus. E eu encerro, eu tenho 3 minutos. Ele é maior que Moisés em posição, tópico 2, subtópico 1. Tópico 2, subtópico 2, ele é maior que Moisés em glória. E por quê? Porque Moisés diz: Senhor, mostra-me tua glória. E ele: levantai as portas vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará. Moisés quer ver a glória. Quem é ele? Melech HaKavod. Ele é o rei da glória. Pastor, permita-me a minha expressão que eu vou usar aqui, na frente dos pastores, mestres. Eu não tenho por costume usar esse tipo de palavra. Permita-me. Quando novo convertido eu li a Bíblia a primeira vez, eu disse: o Moisés é o cara. Por que o cara? Eu falei: o homem coloca um véu no rosto. O povo não consegue nem olhar para o rosto, ele tem que pôr véu, com tanta glória. Eu pensei que ele era o cara até ler a Bíblia toda e chegar em 2 Coríntios 3. Lá em São Paulo a gente chama de dedo duro. Tem um outro nome na periferia, mas não vou usar aqui. Moisés foi dedurado pelo Paulo. Paulo falou assim: não tinha glória nada, usava o véu, só para não mostrar para o povo que a glória era transitória. Ela vinha, mas ia embora. Aí ele colocava o véu para não mostrar para o povo que já tinha a glória indo embora. Tem véu, mas não tem glória. Tem até jargão, mas não tem Bíblia. Tem até cutuca 5, chacoalha 10, mas não tem unção, não tem presença. Tem até história da carochinha, história de ministério, mas o que o povo quer é Bíblia, é palavra. Glória a Deus, tu vai dar agora. Moisés usa véu sem glória. Aí Jesus, como é filho, se o filho pede, o pai dá. Jesus orando disse: Pai, devolva aquela glória. Mas o Isaías disse: eu não devolvo ela, não dou para ninguém, não divido. Jesus falou: então me dá. Vai fazer o que com ela? Tem uns crentes lá em Feira de Santana: eu vou dar para aqueles que tu me deste. Aí Paulo diz: Moisés andava com véu sem glória. E os crentes, Paulo diz: nós não somos como Moisés. Como nós vamos para casa hoje? De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Aí em Hebreus capítulo 4, disse o autor aos Hebreus: o descanso não foi o sábado. Aí diz o autor aos Hebreus: pastores, eu pensava que o descanso, o repouso era Canaã. Até preguei isso quando novo convertido, quando li Hebreus. O autor aos Hebreus disse assim: se Josué lhes houvesse dado repouso, Davi não falaria de um outro repouso muito tempo depois de Josué. O que eu aprendi: o descanso não é o sábado, e o descanso também não é um espaço geográfico, não é Canaã. Se o repouso não é um dia da semana e não é um espaço geográfico, quem é o repouso? É uma pessoa. Quem é ele? Aquele que é maior que os anjos, aquele que é maior que Moisés. Está indo o repouso para o povo de Deus.